Olá de novo. Então, eu vou me apresentar um pouco mais para vocês me conhecerem. Meu nome é Tainá, mas meu apelido é Tina, desde que eu me conheço por gente. E eu venho com a ideia de trazer um pouco mais sobre como eu penso, né, em relação ao nosso corpo, a nossa mente. Eu estudo muito como funciona, né? Por quê? Por que que eu sempre gostei deste funcionamento e que hoje está tão conhecido? Porque quando eu era criança, eu lembro muito bem de um dia na sala de aula, o professor explicando sobre rochas. E ele falou que as rochas eram inertes e não tinham vida, eram algo inanimado, né? Como a gente chama. E eu disse: não, professor, as rochas fazem parte do universo e elas são elementos e elas pertencem ao universo e elas têm vida. E ele disse: não, não tem vida. Por que eu quis trazer essa história? Começa pelo que eu falei no outro vídeo, quem não assistiu, por favor, para poder dar sequência aqui. Então, a gente começa pelo respeito. Professor, aluna, eu não ia discutir com o professor ali. Esse era o meu pensamento. E hoje a gente está comprovando cientificamente que tudo tem energia. A tua casa tem energia, tu tem energia. E o que é essa energia? Que energia é essa? É a energia de tu falar, pensar, sentir, né? É a energia que a gente emana para o nosso colega de trabalho, para o nosso chefe, para os nossos filhos, né? A gente tem muita carga emocional diária. Então, chegar em casa e não beijar, abraçar um filho, não criar esse ambiente de energias positivas, isso pode trazer muitos prejuízos para o nosso cotidiano, inclusive doenças, né? Físicas, emocionais. E é aqui que a gente tem que mudar essa chave. É aqui que a gente tem que trazer, é aqui que a gente tem que trazer a modificação no nosso cotidiano. É aqui que a gente tem que pensar um pouco mais como é que funciona o nosso corpo, como é que funciona a nossa mente e modificar. Mas eu quero falar um pouco sobre a minha história para vocês poderem entender o motivo de ter criado esse canal neste momento. Eu sou de Porto Alegre, então passei pela enchente no ano passado. Só que eu já havia perdido meu imóvel há alguns anos atrás. Eu perdi a minha casa num incêndio em 2015, perda total. Então, do dia para a noite, eu fiquei sem ter onde morar, com 3 filhos pequenos. E a minha mãe me acolheu num apartamento que não é muito grande, e eu tive que ficar na sala do apartamento dela. E sem trabalho, né? O meu marido ainda na época tinha um trabalho, mas a gente sabe que salário não é algo que dê para reconstruir um imóvel. Eu não fui atrás de absolutamente nada do governo, mas aqui eu quero deixar bem explícito a minha gratidão, porque foi através das redes sociais na época. Amigos meus divulgaram, não fui eu, mas saiu sim, assim como saiu a enchente, saiu em todos os canais, todas as redes, e eu recebi muita ajuda, ajuda de materiais, roupas, e aquilo para mim era ouro. E o ouro maior foi que sim, ninguém morreu, graças a Deus, como eu digo. E naquele dia do incêndio, eu não estava em casa, só estava meu marido. E eu questionei muito Deus. Eu frequentava a igreja naquela época. Vai ficar para outro vídeo. Eu tinha recém perdido a minha empresa, né? Fazia menos de um ano que eu não tinha mais empresa, que eu tive durante anos, né? Eu me desentendi com o sócio e saí com uma mão na frente e outra atrás. E aí a minha casa, né?
Então, foram baques, assim, muito grandes, e eu questionei: por que, Deus? Por que comigo? Por que eu, né? O que que eu fiz? Eu nunca fiz nada de errado, eu nunca prejudiquei ninguém. E eu recebi a resposta. Eu recebi no mesmo dia, né? Enquanto eu estava indo comprar o pão para deixar para minha mãe, que ia ficar com os meus filhos enquanto eu ia vir, o que que aconteceu com a casa. Eu ainda não tinha nem visto a casa e eu questionei por quê? Por que comigo? Porque naquele momento que eu já estava debilitada financeiramente. E ele me disse: eu te carreguei no colo. Ele me veio a parábola da canoa. Não sei se alguém conhece aqui, eu vou brevemente. Eu te mandei a canoa, né? Eu te socorri. Ninguém se machucou. Eu estava te carregando no colo, né? Então, essa é a parábola aonde a gente acha que Deus não tá com a gente, mas Deus tá, porque a gente tá vivo. Meu marido se queimou, se machucou, mas ficou bem, graças a Deus. E já que eu tô explicando tudo em meu ex-marido, né? Atualmente, na época, marido. Então, ele ficou bem, graças a Deus. Ele saiu só com a roupa do corpo. Mas sabe quando tu tem que erguer forças para poder dar a volta por cima? Então, eu não tive tempo de chorar. Eu não tive tempo de sentir tudo aquilo. Eu só tive tempo de pensar como é que eu ia reverter tudo aquilo, né? Eu acho que a gente cair nesse momento diante de uma mensagem tão forte, porque se Deus tirou, Deus vai te dar de volta. E isso é o mais importante, sabe? Eu sei que às vezes parece forte a gente perder tudo, parece que não vai ter solução, parece que tem que vir do céu. Não, ninguém me deu, vamos dizer, estrutura financeira para me reerguer, para eu reconstruir o meu imóvel. Eu não recebi isso. Eu recebi o valor suficiente para passar aqueles primeiros meses. Eu recebi o suficiente para mim poder vestir os meus filhos. E eu recebi o suficiente para me vestir e começar a trabalhar de novo. Então, naquela época, eu já tinha um brechó online, porque eu já tinha perdido a empresa, e eu vendia roupas na internet, né? Então, o que eu recebi de roupas, eu postei na internet, achando que ia dar sequência, porque o brechó que eu tinha online, eu perdi todo no incêndio. Foi tudo, né? Eu fiquei sem brechó, sem casa, sem onde morar, e fui morar na sala de um apartamento com 3 filhos, gato, cachorro, né? E naquele ano, que foi janeiro de 2015, ou seja, exatamente há 10 anos atrás, ninguém mais comprava. Havia uma mudança financeira, como está acontecendo agora esse ano. E ninguém mais comprava roupa usada, né? Muito menos por um valor maior, porque nós estávamos entrando com essa onda de online já naquela época, né? E aí bateu o desespero maior, né? O que que eu vou fazer? Naquela época eu já tinha iniciado a veterinária e eu resolvi abrir a minha loja online, loja mesmo, né? Uma pet shop online. E essa pet shop online e o meu conhecimento na área médica veterinária foi que me trouxe todo a estrutura, mas aconteceram muitas outras coisas depois, né? Porque por mais que eu tenha conhecimento, eu não sou formada em veterinária, né? Mas eu estudei durante esses 10 anos o meu nicho, estudei muito, eu já tinha conhecimento de internet, então eu apliquei tudo ali. Mas o que mais funcionou foi
a minha garra, a minha força de acreditar que Deus estava comigo, que existia uma força maior, sabe? Que existia uma força maior que existia essa força maior que estava me dando uma oportunidade de remodelar a minha história. Então, eu chamo de Deus, e aí vem um pouco quem eu sou. Eu acredito que existe uma força, uma energia, que cada um trabalha na sua religião, cada um tem as suas crenças, a gente não vai falar aqui de religião, mas sim que existem energias muito maiores e superiores ao que nós somos aqui e que elas estão interagindo com a gente sem a gente saber, sem a gente poder tocar ou olhar, mas a gente toca e olha. Como que a gente toca e olha? Quando a gente sente como eu senti. Porque a gente pergunta. Pergunta. Por quê? Como? Quando? De que forma? E a resposta vem. Assim como veio para mim. Então, a ideia justamente de fazer esse canal é dizer que vocês também podem, tá? Eu sei que tem muita gente passando pelo que eu passei e algo tava me pedindo assim, vai lá e diz tudo o que aconteceu contigo, porque hoje eu tô na minha casa, porque hoje eu tenho várias empresas na internet e eu vou te dizer, eu tô exausta. A palavra é essa, eu tô exausta de tanto trabalho. E parece assim muito engraçado que de repente da minha separação do ano passado para cá, a minha renda caiu muito. E eu questionei muito. E o que eu ouvi foi isso. Vai falar o que aconteceu contigo. Então, por isso que eu tô aqui, porque eu sou uma pessoa que eu acredito muito em energias e eu tô aqui para dizer para vocês que ouvirem, que me virem e que quiserem começar a me perguntar, que fiquem bem à vontade nesse sentido. Eu vou expor aqui tudo que eu vivi ao longo desses meus 40 anos, tá? Como é que eu fiz, assim como eu contei agora a história lá de uma passagem minha na primeira série, segunda série, provavelmente ali, que a gente recém começa a entender como é que funciona o nosso planeta, né? E eu quero trazer para vocês toda essa minha experiência, aonde eu fui lá embaixo. Hoje eu tô bem mais estável, bem diferente e que vocês também podem. Todo mundo pode. E tudo é uma fase, tudo passa, sabe? E eu tenho certeza que todo mundo vai passar e vai poder voltar aqui e me contar exatamente o que eu tô contando. Mas não desistam, sabe? Porque é muito dolorido tudo isso, sabe? É muito duro. A gente pensa que tá sozinho, porque ninguém vem te dar a mão, ninguém vem te dar o que tu tá precisando. Mas tu recebe ferramentas, como por exemplo ver esse vídeo. Se tu tá vendo esse vídeo, é porque tu tá recebendo essa ferramenta. Tu tá recebendo essa ferramenta que tu também pode, como eu consegui, tu também vai conseguir. Inclusive porque eu vou deixar algumas ferramentas aqui nos próximos vídeos. Eu tenho uma rotina bem ativa, eu não vou conseguir postar toda hora, mas eu vou estar postando conteúdos mais relevantes, né? E vou deixar aqui já uma palhinha do que aconteceu comigo recentemente. E eu digo recentemente, foi de 2017 para 2018. E já deixar um canal que tem bem mais informações do que o meu, porque eu não vou falar do mesma linha que este canal, porque este canal é totalmente dela, ela é uma pessoa maravilhosa e eu recomendo total ela.
Uma amiga minha, em 2018, eu não tinha voltado para minha casa ainda. Ela me perguntou se eu conhecia uma ferramenta que não é da igreja, né? Por isso que eu tô dizendo aqui, a gente não vai falar só em Deus, só nessa força maior. Nós vamos falar de energias que estão sendo comprovados pela ciência, né? Há comprovações científicas de uma forma bem simples, bem sem nenhuma rebusca de teoria. Nós vamos colocar tudo na prática. Então, ela me perguntou se eu conhecia o Ho Oponopono, que está extremamente divulgado aí na internet e vocês vão entender o motivo. E eu disse sim, conheço, porque eu estudo energia desde que eu me conheço por gente, então conheço. E já usei, mas não é algo transformador e que, né, vai mudar a tua vida. Pois bem, 2018 eu comecei a assistir o canal da Beth, tá? E, gente, eu assisti, não dei muita bola, né? Não vi os detalhes. Hoje o canal tá bem melhor, bem mais fácil de se localizar. E aconteceu algo, mas em 2020, né? Com um animalzinho meu. Ele começou a entrar em convulsão na minha frente. E, gente, convulsão, a gente pode até medicar, a gente pode entrar com várias coisas, mas normalmente não tem muito o que fazer, tu tem que segurar, é que nem gente, quando a gente entra em convulsão, tu tem que esperar aquilo, né? Tu pode até entrar com alguma medicação ali, mas normalmente as sequelas começa por aí. E ela não tinha convulsionado ainda, ela estava começando, né? E eu botei as mãos no meu pet e comecei a fazer o Ho Oponopono. Comecei a fazer o Ho Oponopono, minha gata, saudável, abençoada. Sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata e eu te amo. Colocando o nome dela, né? E eu fiquei ali, eu acho que quase meia hora ou mais, fazendo o Ho Oponopono para minha gatinha. E nunca mais, gente, nunca mais ela teve nada. Nem. E essa é uma gatinha minha que ela é toda delicada, toda sensível, toda fofinha. Uma hora eu vou mostrar ela para vocês. E então ali me acendeu uma luz e eu peguei o canal da Beth e, como todo mundo coloca, fiz Betflix. E eu sei que não sou só eu aqui, vocês podem procurar canais, vocês vão encontrar muitos relatos, tá? Porque o que é a Beth, né? Na minha opinião, ela é uma deusa. É a deusa que eu falo assim, ela é uma deusa da atualidade. Ela é uma pessoa que tem energia, ela é uma pessoa abençoada, como ela colocou o abençoada no nesta oração. E até as orações estão mudando hoje em dia, né? A gente tem o nosso relato de toda a passagem de Jesus na Terra e aquilo foi há muito tempo. A gente tem que trazer as coisas para a atualidade, né? Então já começa assim, já vamos começar esse canal colocando isso. Quem acredita que a gente tem que viver naquela época da Bíblia e que não tem nada ali que possa ser traduzido. Ninguém está dizendo que o que está escrito ali tem que ser modificado. É traduzido. Tudo se traduz, inclusive para a atualidade. Então, o Ho Oponopono, ele foi criado milhares de anos atrás. E o que essa pessoa fez com a mensagem que ela recebeu, ela acrescentou uma palavra. E não funcionou só para ela. Funcionou para muita gente, como para mim. E eu sou extremamente grata a Beth Russo, sabe? Ela me trouxe de volta. E agora eu vou poder trazer para vocês tudo
que eu vivi nesses últimos anos. Eu tenho certeza que se eu não tivesse conhecido este canal que eu tô indicando, né, para quem vai assistir esse vídeo, se eu não tivesse conhecido esse canal, talvez eu não tivesse feito essa mudança toda que eu fiz nesses últimos anos agora, depois que eu voltei para minha casa, que a minha casa tinha teto, tinha parede, porque tudo isso se perdeu, sabe? Ela é uma pessoa assim abençoada. E eu me sinto abençoada por ela e sinto que posso abençoar muitas pessoas. Então vamos trabalhar vamos viver de maneira mais leve, mais saudável. Então, assim, alimentação, pensamento, palavras e atitudes. Começar a ação. E qual é a ação? É você se acordar e dizer: vida, me surpreenda, dizer abençoada vida, abraçar, beijar. Vamos nos cuidar para cuidar do outro, como muita gente tem colocado aqui, e vamos ver, né, se vocês entendem toda essa minha bagunça e todo esse meu cotidiano, que eu tenho muita coisa ainda para contar sobre a Tina, sobre toda essa trajetória da Tina e sobre tudo que aconteceu com a Tina. Mas lembra de qual é a mensagem de eu contar tudo que eu vivi aqui. Se eu conseguir, vocês também conseguem, sabe? Se eu conseguir, tu também consegue. Se eu dei a volta por cima e eu fiquei sem nada, sem ter como ir num supermercado, né? Porque não fechavam as contas. Não fechava a conta de água, a conta de luz para uma família e mais a comida, sabe? Foram meses, anos, anos, mas tem gente que diz que foi muito pouco, que eu fui muito rápida. Então, se eu fui rápida, tu também consegue ser rápida. E o tempo, só quem vai ditar é a gente dita o tempo. Porque se a gente acredita que tudo tem um propósito, que tudo tem uma razão, e que a razão a gente só vai enxergar lá na frente, que é o que aconteceu comigo, tu também vai enxergar lá na frente. Por que que aconteceu tudo isso contigo? E quantas coisas lindas vão acontecer contigo, como estão acontecendo comigo. Então, um beijo grande para todos vocês e confia. Confia que tudo são energias lindas que estão sendo espalhadas, e é essas energias que a gente precisa aceitar e abraçar e viver com elas.